Boa. Quero falar, né, Matheus? Sobe aqui, por favor. Matheus perguntou se eu queria falar, é lógico que eu quero falar, quero agradecer, quero contar um pouquinho a história do Matheus. Matheus é da 18 Arquitetura, menino jovem, mas brilhante, com muita capacidade, muita vontade, muita determinação. E eu tenho muito carinho e, por isso, fico muito feliz com que ele tenha aceitado o nosso projeto, tem abraçado a ideia de ir para Nova York, construir essa ideia, pesquisar as lojas e trazer essa referência, ajudar nosso grupo. O Matheus, o ano passado não, mas no último ano, pré-pandemia, fez mais de 440 projetos, ou seja, mais que um por dia. E eu acho isso um número super espantoso, um número super relevante. Então, quando eu trago o Matheus aqui, ele está com a gente desde o início, começou ainda com tinha já a sua relevância no mercado, mas cresceu junto com a Acelera Varejo, é uma parceria que juntos, né, conseguimos construir isso tudo. Então, eu fico muito feliz e muito orgulhoso de poder convidar o Matheus e ver a evolução do Matheus e ver o que ele se tornou, tanto quanto pessoa, mas principalmente profissionalmente. Então, Matheus, obrigado pelo carinho, pela parceria, pelo apoio e por aceitar nosso projeto, esse desafio de estar em Nova York. E eu sei que é um desafio também estar aqui nesse palco. Então, cara, uma salva de palmas para o Matheus, por favor. E que a gente recebe você com muito carinho. Vai lá, meu garoto, o palco é seu. Pô, depois dessa, eu fiquei até meio... Obrigado, Pompeu e Rafa. Eu estou no Acelera Varejo desde o comecinho. Vou me apresentar rapidamente. Eu sou dono do 18 Arquitetura, um escritório especializado em varejo. Eu fiz arquitetura, mas nunca imaginei trabalhar com varejo. Pintou no meio da faculdade, foi uma coisa que a gente foi fazendo, e eu fiquei apaixonado pelo negócio, como muitos de vocês são apaixonados pelo varejo. Eu achava que ia construir prédio público, eu estudei na USP, nunca imaginei trabalhar com isso. Mas é muito legal, e é muito apaixonante, muito emocionante. É uma coisa que move a gente, né? E quando eu comecei na Acelera Varejo, eu tinha 5, 6 membros. E hoje, nossa, é uma coisa maravilhosa, incrível. E mais do que conquistar clientes aqui, eu conquistei amigos, né? Trocar não só coisas, mas coisas de família, questões. E aceitei estar com eles em Nova York agora, mas estou com eles há muito tempo e é isso aí. Vamos lá, eu vou falar um pouquinho sobre... já falei sobre o escritório, vocês me conhecem, enfim, quem quiser procurar pode saber. O Peu falou que a gente fez 400 e cacetadas lojas, a gente já fez projeto em 10 países, a gente trabalha com todo tipo de varejo, desde replicação de loja, criação de conceito, tropicalização de projeto que vem de fora, enfim. O que vocês precisarem relacionado a isso, a gente está disponível. É uma sacanagem ter que falar antes do Ferreirinha aqui, é um desafio, mas vamos lá e força. Eu vou falar um pouquinho do que a gente viu na NRF, rapidamente, para a gente entrar na parte de arquitetura e na parte de arquitetura de varejo, tá? Então, vamos lá. Tudo que eu vou falar de arquitetura de varejo, eu vou falar em experiência, que é uma coisa muito clara para todos nós. Geração Z, geração alfa, só para vocês saberem, geração alfa, quem nasceu de 2010 para frente, geração Z de 95 a 2010, mais ou menos. Os anteriores são millennials. A Luísa comentou aqui, né, emocionante, muito bonita, ela falando do filho dela, como ela mesma disse, eles são fluidos. Não há limite para as coisas. Vamos definir ele como o omniconsumidor. Já é o cara que não enxerga a diferença entre a loja física e a loja digital. E é isso que a gente tem que entender das nossas lojas, que não há diferença, que a gente tem que fazer uma coisa só, e a loja física é parte de um contexto e parte de um complexo todo. Né? Geração Z e geração alfa, muito ligado a alguns aspectos que nossa geração e a geração um pouco mais velha não era, por exemplo, ESG, da questão ambiental, a questão da preocupação de onde vêm as coisas, eles são preocupados com isso. Foi dito sobre resale, revender coisas, não que isso se aplique a nós, mas eu acho interessante a gente debater o assunto, a Patagônia, com um andar inteiro, vendendo produtos usados, enfim, para a gente pensar nessa coisa da questão de onde vem, de onde vai, porque para eles é muito importante. E a questão da geração Z e geração alfa, que ela comentou aqui, eu diria que a médio prazo eles serão os grandes consumidores, hoje não são os grandes consumidores, mas são os grandes influenciadores. Pelo fato de eles terem nascido com o telefone na mão, pelo fato de ela ser fluida, como a Luísa falou, como o filho dela eles vão estar influenciando a gente muito mais, porque eles sabem postar, coisa que até hoje eu não sei. Né? Não fricção. Então, vamos pensar, lógico, foi outro termo muito usado nas palestras, a ideia da gente ter uma compra fluida, tranquila, voltando de novo na experiência que está no centro de tudo,
Collabs, continua em alta collabs, coisas que marcas de luxo fizeram, marcas interessantes continuam fazendo, uma coisa que funciona muito bem, uma maneira de você atingir públicos diferentes e conquistar públicos mais jovens com marcas tradicionais. Diferenciação, uma questão da gente falar aqui, da gente fazer a questão de tipo, como eu vou usar o tema, unificar uma coisa só para você, né? Isso tudo. Vamos lá. Também falamos de coisas não tão legais. Um termo que foi usado foi policrise, das coisas que vem acontecendo no mundo. A gente teve a pandemia, que não foi legal para ninguém. Depois a gente teve a guerra na Ucrânia. A guerra na Ucrânia gerou um problema de compra de gás na Europa. A Europa não pode comprar gás da Rússia. Não porque não pode, mas porque os Estados Unidos não deixam. É um outro aspecto, é um assunto complexo que a gente pode comentar, porque os Estados Unidos querem vender gás para a Europa. Mas, enfim, isso envolve um monte de coisa. Inflação nos Estados Unidos, coisas que eles nunca tiveram na vida. A pandemia, que parece que acabou, mas a gente tem um problema na China, que continua existindo e assombrando a gente. E uma preocupação do que vai acontecer nos próximos anos. O Denis até usou um termo legal, varejo ansioso, né? A gente preocupado com o que vai acontecer nos próximos anos. E um termo interessante, fim da era da abundância, que a gente vai ter que pensar se a gente vai ter insumos, tanto para consumir como para produzir as coisas. E a gente vai ter que repensar o varejo. Então, só uma coisa que foi muito falada. Vocês vão vender menos? Não sei, espero que não, e eu espero que eu faça mais lojas. Mas, enfim, foi um tema muito abordado, e é uma verdade. A gente vive crises em sequência, não sei, nunca vivi isso. Eu sou um cara que nasci em 85, pandemia, guerra, crise energética na Europa. A crise energética na Europa é muito grave, é muito séria. Sem energia você não faz nada. E não há uma solução a médio prazo. Bom, vamos lá. E o que eu achei mais interessante, que eu acho que eu posso puxar o fio para a arquitetura, é o Back to the Basics, né? A ideia de a gente falar um pouco menos de tecnologia, falar de tecnologia, mas a gente olhar para o básico, para o bairro, o comércio de bairro, a atenção que você tem com o cliente, que você sabe o nome, você tratar as pessoas em volta de você, entendendo o seu cliente como um todo, o seu funcionário, a maneira como você trata o seu funcionário. Então, esse foi um tema tratado e eu quero puxar daí a nossa... Vamos lá. E o futuro da loja física? Eu tive uma conversa com um amigo, eu nunca esqueço, há uns 13 anos, ele é um cara do mundo digital, ele foi um dos primeiros funcionários da Uber no Brasil, e ele falou, mas o que você vai fazer aqui daqui a pouco? Eu falei, mas por quê? Porque você faz loja, não vai mais ter loja. Eu falei, como não vai ter loja? Você está maluco? Você vai... Não vai ter, vai ser digital, está fechando shopping nos Estados Unidos. E, de fato, era um assunto recorrente na época, né? O que vai acontecer com as lojas, o que vai se dar com as lojas físicas. E hoje a gente olhando agora, olhando esse omniconsumidor e esse todo que a gente está vendo, que a loja ela ganhou um protagonismo tremendo. Ela deixa de ser simplesmente o ponto de venda e passa a ser muito mais que isso, né? Ela passa a ser o pulmão do bairro, ela passa a ser o local de devolução, ela passa a ser o local onde você faz as pesquisas e entende melhor o seu consumidor, ela passa a ser a experiência com a marca. Então, ela tem um ponto fundamental nesse universo todo, e ela continua e vai continuar crescendo. Eu vou continuar fazendo loja para vocês, pelo amor de Deus. Espectador versus consumidor. E aqui eu vou entrar no assunto, para entrar na nossa história, a diferença do espectador e o consumidor. Tá? Quando a gente projeta, quando eu aprendi na faculdade, ou quando a gente projeta um edifício público ou um monumento, a gente chama sempre a escala humana de espectador. O espectador é o transeunte que está na calçada na Faria Lima olhando os prédios. Ele é o espectador. E quando você faz um prédio, ou uma obra de arte, ou um quadro, pouco importa se o espectador entendeu ou não. Há de ser agradável. Mas para ele entender o processo, ele vai depender culturalmente como ele é, da bagagem dele, da retórica e uma série de coisas. Muito diferente do consumidor. Eu não posso deixar o consumidor sem entender nada, eu preciso explicar para ele. Então, eu tenho um edifício aqui do Niemeyer, todo mundo conhece esse prédio. Obviamente, é um museu de arte contemporânea de Niterói, feito em 89, acho que uma das últimas obras-primas do Niemeyer, depois ele continuou projetando, mas com menos qualidade. E tem um aspecto interessante esse prédio. Todo mundo conhece esse prédio, mas eu queria saber quantas pessoas sabiam que o ângulo desse edifício, que tem um cuidado tremendo com a natureza, com o local onde foi implantado, é o mesmo ângulo do Pão de Açúcar. Ele tem o mesmo ângulo do Pão de Açúcar. Então, existe um cuidado aqui, existe uma poesia, uma beleza maravilhosa, que não se aplica no varejo, se aplica na arquitetura, feita para o espectador. Se eu fosse varejo, eu contava, mas ninguém te contou isso. Estou te contando agora, muita gente está sabendo disso agora.
No caso do varejo, a gente tem que contar. Para o consumidor, as histórias têm que ser contadas. Então, contar nossas histórias, contar histórias, a loja física tem a obrigação de contar histórias. O ponto de venda deixa de ser só um ponto de venda, passa a ser um ponto de contato, o que eu vou chamar de hub da marca, onde a pessoa vai encontrar as coisas. Mas é uma coisa interessante, porque quando me falam, a loja tem que falar, e a gente liga muito, conecta muito a loja a falar com tecnologia. Ah, mas tem que ter tecnologia. Sim, a Deled está aqui e ela vai estar usando a tecnologia para falar da sua loja. Mas você tem 1000 maneiras de falar da loja. Não é só a tecnologia, né? Você pode falar com palavras, você pode falar com a cor, você pode falar com os materiais que você usa, com a iluminação, mas você tem que se expressar de alguma maneira. Eu não posso deixar de contar. Se eu tenho uma coisa legal daquela que eu queria ter inventado como aquele prédio, eu ia falar para todo mundo que eu fiz aquele negócio. No varejo eu tenho que contar. A gente tem que contar nossas histórias. O que eu tenho de marca, cliente meu, que tem histórias legais prontas, não precisa nem inventar, que inventou tal corte a fio de um sutiã, ou que é fabricante desde 1939, e não sei o quê, a gente tem que arrumar uma maneira de expor isso nas lojas e contar essas histórias. Então, o termo que eu gosto, eu falo, a loja que fala. Tá? Eu quero entrar nesse aspecto, eu acho que a loja, de alguma maneira, ela tem que falar. Não só ao expor produtos, não é mais um ponto de venda, mas é um ambiente que passa e cria experiências para o cliente e que fala dos produtos, e que fala das histórias, e que fala por si só do conceito todo criado por ela. Então, rapidinho, só para a gente entender aqui, a arquitetura Trade VM é muito legal, porque isso tem que caminhar junto e muitas vezes não caminha junto. Quantas vezes eu fiz loja, discutimos as coisas, penduramos as coisas, projeto entregue no shopping, liga uma moça, eu sou VM da marca, vamos fazer uma reunião? Eu falo, como assim? Você devia estar na primeira reunião. Como é que você chegou agora nesse aspecto? Então, para a loja falar, a primeira coisa interessante é que isso tudo tem que andar junto. Bom, dito isso, eu vou partir para algumas lojas que a gente visitou lá, com essa pequena introdução da história da loja que fala. E algumas visitas que nós fizemos. A primeira foi do Google Store, no Chelsea. É a primeira loja fixa do Google no mundo. Tá? E, logicamente, é uma Big Tech, é uma companhia gigantesca, mas é uma loja feita para falar da companhia, muito menos do que para vender. É uma loja feita para ensinar os seus clientes, né? Para explicar para eles o que é a empresa. A loja é bonita, não vou entrar nesse detalhe, é interessante e tal. Ela tem lá, aqui para te ajudar, uma série de pessoas que estão lá prontas para te ajudar em que você precisar. Então, não só a loja como o aspecto da compra, mas a loja para eu resolver os meus problemas sem fricção. Para eu ir lá e eu tenho um problema no meu telefone, eu vou passar lá e vai ser suave, vai ser melhor do que ligar para alguém, eles vão resolver. Diz eles que ligam para a Califórnia e resolvem qualquer problema, não sei se é verdade, eu não tenho o Google, enfim. Mas o mais legal é que ele tem umas cabines, umas salas de experiências nessa loja, e cada sala tem um tema para você entender e aprender sobre as coisas do Google. Essa, você fecha a porta, você fica confortável, senta no sofá, se senta numa sala, e aí você experimenta os aplicativos da Google. Esse aqui é a Siri, como é que chama? É o do Google, eu esqueci o nome, a Amazon tem o dela. E aí você pede para o Google as coisas e você fica experimentando, e fica encantado como funciona. Porque você tem tempo, você está tranquilo, você está confortável, ninguém está olhando para você, você não precisa passar vergonha se der errado, você está experimentando um negócio deles. Esse tipo de aparelho, Alexa, você só conhece quando você vai visitar um amigo tomando vinho e ele quer mostrar para você. Parece que ele está se exibindo, né? É chato e tal. Mas aqui não, é legal. Então você aprende, você fica encantado e quão simples é. Aí ele tem uma outra que é tipo, imitando um vagão de metrô, e parece mesmo um vagão de metrô, para você se sentir como você usaria os aparelhos da Google no metrô, como você faz, então você fica ali sentindo a experiência e tal. Uma terceira que ensina você a usar as lentes do Google, as 7 maravilhas das lentes da Google, e ensina você a apagar, quer dizer, ensina você que a tecnologia deles é melhor do que você imagina, e você tem uma coisa melhor ainda nas mãos. Então é uma loja que está muito mais para condicionar o cliente para o futuro, do que para vender. Ela acaba vendendo também, mas ela faz esse papel muito bem. Tem um espaço, como ela tem espaço, ela é grande, um espaço para você ir lá usar. Isso aqui é interessante, a gente está falando de ESG, só tem 6 lojas com LEED Platinum nos Estados Unidos, quer dizer, todo o material utilizado na loja, ou é reciclável, ou tem origem, enfim. Ela tem um nível altíssimo de sustentabilidade e coisa e tal. Coisa que a gente não tem aqui, esquece. Tá? Bom, segunda loja que a gente visitou, eu acho super interessante, ela não só a loja em si, a arquitetura, mas o que ela representa e como ela foi feita. Esse ponto é o ponto onde era o Jim De Luca, você se lembra do Jim De Luca? Era uma mercearia super legal que tinha no Sorro,
fechou na pandemia, muitas lojas fecharam no Sorro na pandemia, e concomitante ao fechamento dessas lojas, a Aritza, que é uma marca canadense, resolveu pegar um produto deles, que são os casacos, e fazer a Super Word, Super Puff, como pop-up, no ponto que era do Jim DeLuca no Sorro. Então, o fato deles terem coragem de ter aberto essa loja na contramão de todo mundo já a torna interessante. E eles convidaram um designer super famoso chamado Willy Perron para fazer o projeto. Eu queria ter feito esse projeto, eu escolheria esse para fazer, para falar que é meu. E esse cara foi o cara que fez a Ferrari do Drake voar, é um cara incrível. E ela é uma serpentina que permeia a loja e simples com araras expõe um monoproduto. E nessa serpentina você vê a comunicação do que fala a loja, é um inflável isso. O legal é que o inflável parece o produto, então a loja fala por si, você se sente no produto. E é uma pop-up, e é simples, e o piso é o mesmo, e o teto é o mesmo, e os pilares lindos que tem no Sorro de ferro fundido são os mesmos. Então, ela tem as comunicações sobre high gloss, aquela coisa toda que vocês viram ali. Aqui o balcão caixa, mostrando que você está num espaço frio, né, que vai te proteger. Eles mudam aquele fundo, que ali estava mostrando uma coisa diária, quando a gente foi, eu tenho uma imagem aqui, já estava diferente. Mas eu acho que ela fala muito do produto que ela vende, de maneira, uma síntese, assim, sabe? Não existe complexidade, ela é simples e interessante, é muito legal. É uma loja muito legal. O mesmo piso, o mesmo teto, uma pop-up, já tem alguns anos, provavelmente fique. E aí você tem lá algumas... Ela era única no mundo, abriu uma em Los Angeles agora. Ela tem alguma comunicação de ícone que fala dos produtos, mas um baita projeto, uma super sacada. Não precisa ser a Nike da Quinta Avenida para você comunicar. Ali mudou, saiu aquela coisa do frio, entrou o fliperama, enfim. Essa foi a segunda loja que a gente visitou. A terceira loja que a gente visitou foi o Harry Potter. Essa é uma loja incrível. Quem não foi, deveria ir uma vez na vida. Eu não gosto de Harry Potter. Não gosto porque eu nunca assisti. Não sei se eu gosto. Mas quem puder ir a essa loja, ela é sensacional. Uma coisa que você entra no mundo do negócio e sai até que meio fã. Assim. Você fica encantado pela qualidade da loja, pela qualidade da jornada. Essa a gente fez uma visita guiada, foi super legal. Eles nos receberam, foram super solícitos, contaram sobre a loja. E ela tem aspectos incríveis. Pela qualidade da arquitetura, os detalhes, uma coisa meio Disney. Esse Quimera, a menina do escritório, me falou o que é isso hoje. Esse pássaro, ele gira, ele funciona, e tudo é muito bem feito, e a qualidade dos acabamentos, e a música. Ela tem a Butterbeer, que é a parte da cervejaria, da cerveja amanteigada, né? E o logo, a qualidade do logo, que foi feito pelos designers, inclusive um brasileiro que fez o primeiro filme, mas o cuidado em todos os aspectos, né? E você vai lá, você pode tomar a cerveja amanteigada, e levar o copo para casa, então onde você lavar o copo e a sacola para você levar, tudo é feito com carinho, tudo é feito com muita atenção. Uma coisa interessante, os detalhes, você tem essa parte de pelúcia, em cima tem uma saída de ar, e as folhas ficam movendo lentamente, mas não é uma coisa que você olha, está movendo, é uma coisa inconsciente, você percebe que está movendo a folha, né? Então ela tem todo um aspecto muito, muito, muito bem feito mesmo. A livraria é outro lugar impressionante, ela tem várias áreas e vários aspectos. Collabs, a gente estava falando de collab, eles têm collabs incríveis aqui, para mostrar que eles estão vendendo um produto que teoricamente é para criança, mas não é, porque é de uma geração de adultos que vai comprar lá. Eles vendem panelas da Le Creuset, eles vendem jogo de cama, de marcas fantásticas, com collab do Harry Potter, quer dizer, valorizando um produto e atingindo um público que assistiu esse filme na época, e que é fã até hoje, né? Enxergando um nicho de uma coisa que ninguém precisa. E na livraria você tem os livros pendurados e eles mexem lentamente, de modo que você conta para alguém, está mexendo? Não, não está, porra, estou olhando, tá, não está. Mas assim, um cuidado, uma tecnologia muito grande. E eles têm, não sei como eles chamam isso, relíquia, ou coisas que foram usadas realmente no filme. E aí traz o aspecto, aura, vou falar aura, vou usar aura, porque eu vou usar a aura um pouquinho mais para frente, a aura de uma flagship store. Para os fãs, eles têm um aplicativo para os fãs, e dentro desse aplicativo você só abre certos caminhos do aplicativo se você for com o QR Code, tiver a loja e passar aqui. Então, quer dizer, é uma coisa mágica. Ir até lá é ir até um lugar mágico, que me abre coisas que nenhuma outra coisa abre. Isso é muito legal, né? As varinhas que vendem lá e tal, tem uma varinha que só vende lá. Então, se eu tenho aquela varinha, só lá tem essa varinha. Bom, falado isso, eu vou falar da Nike do Sorro. A gente não foi na Nike do Sorro, mas eu acho interessante para falar dessa história da loja que fala, todas elas falam. Mas essa aqui não é uma loja nova, é uma loja de 2016, mas como todas as Nikes fazem o seu papel, e eu quero mostrar essa história de comunicar dentro da loja física. E não necessariamente você precisa da LED, mas você pode também usar outros aspectos e tal. Todo produto conta uma história.
Você não vê uma arara solta à toa. Isso é interessante de observar. Todo tênis, aqui nós estamos falando do Air Force One, todo tênis tem algo falando e contando uma história sobre o tênis. Você está vendo ali do lado uma jaqueta, está contando e falando da tecnologia. A gente pode ir além, pode ter um QR Code que direciona você a outro local. Então a loja comunica sobre todos os aspectos. E ela comunica muito bem. Vamos lá. Indo para esse outro slide também, o tênis mostrado, a quantidade de comunicação. É muito comum a gente querer encher a loja de produtos, isso vem se desvencilhando com o tempo, mas é muito mais importante você falar e contar sobre ele. Você não está perdendo espaço, você está ganhando muito com isso. Né? Então, lá comunicando, Air Force One e as coisas. Olha a potência que ele dá para esse tênis. Não é mais um tênis branco, é uma coisa incrível, que tem uma história incrível que ele está te contando. A parte de personalização, não é só que ele personaliza o espaço onde está a personalização dos produtos, parece um gelato, dá vontade. Eu nunca pensei em personalizar um tênis, eu acho esse cadastro, eu fiquei com vontade, é muito legal. Então, ele está falando com isso, ele está te contando coisas. Então, eu acho que eles fazem isso muito bem, independente de trabalhar com digital e tecnologia ou não. Tá? A última loja que eu vou falar de Nova York, que a gente também não visitou, é a Schofields. Schofields é uma loja de 4 andares, no Norro. Ela era dona da Stories, depois ela vendeu para Macy's e abriu essa loja. Voltando àquela história do Back to the Basics, a cobertura é para a comunidade local, eles dão aula de ginástica para a comunidade local, tem uma mesa que eles podem usar e tal. E os outros 3 andares, você tem venda, o andar do meio é um andar feito para teatro e shows, e embaixo venda também. É uma curadoria, eles compram produtos do mundo inteiro. E assim, o mais legal, eu gostei muito do circuito, do trajeto, da jornada de compra, que tem alguém na porta te esperando. Não sei quem já visitou o Guggenheim em Nova York. O Guggenheim, ele rompeu, o Frank Lloyd Wright fez o projeto, que você sobe o edifício e vai descendo uma rampa e fazendo a volta. E aqui também, ela falou, você começa por cima e vai descendo e fazendo, para você conhecer tudo, você não precisa comprar nada, e depois a gente conversa sobre isso. Né? Como se fosse literalmente um show. E do terceiro andar para o segundo andar tem um escorregador. E eles mudam realmente a cada 6 meses, porque eu fui procurar imagens na internet, tem várias imagens desse escorregador. Né? Então, eles trocam os fornecedores, e você vai comprar lá desde uma escova de dente elétrica, da Colgate, até uma blusa de alpaca da Bolívia. Né? Várias marcas, várias coisas, uma curadoria muito bem feita, muito legal. Aí você vê, é um pijama, um negócio que veio de Londres, um outro produto, e a loja realmente eles mudam, de novo na ideia de engajar, desse consumidor ávido por novidade, porque toda vez que você for à loja em 6 meses, ela vai ser uma loja nova, com produtos novos, como se fosse um show. A ideia é que a loja seja um show. Então, uma ideia diferente, e eles pintam, muda de cor, muda o piso, muda o teto, realmente refazem a loja. E eu vou falar rapidinho aqui da Evino, que é um projeto nosso aqui de São Paulo, só para fazer esse link. Super interessante nesse contexto todo. Eu sei que o pessoal, o Diego está aqui, deve ter mais gente da Evino, que a gente teve a oportunidade de trabalhar com uma loja que estava no digital e veio para o físico no sentido contrário teórico das coisas. Que já nasce como uma loja feita para o omniconsumidor. E foi muito interessante fazer esse exercício com eles. A loja inaugurou há pouquíssimo tempo, essa é a flagship de Pinheiros. E como ela funcionou, e como a gente tratou quem seria o nosso cliente e tal, e ela realmente conversa. Eu acho que é uma loja que conversa, para fechar esse assunto. Então, pela decisão que a gente teve das garrafas de vinho não serem expostas por países e sim por momentos. Vinho para 2, vinho para comer no mar, vinho para a piscina. Né? E você tem aqui um elemento, encontra o seu rótulo aqui, que você coloca ali vinhos até R$90 para comer com risoto. E as prateleiras apagam e fica acesa só a prateleira que tem aquele vinho para você. Zero snob. Né? Um acesso completo do cliente. Se sinta à vontade. Não tem problema se você quiser ligar o Vivino e ver. Não está tudo bem. Aquela coisa do vinho, né, que a gente tem um pouco de medo. Uma loja super legal. Uma marca que vende online, então tem um engajamento de promoções todo o tempo. Como trazer essa promoção para a loja física? E interessante porque os tempos são diferentes. Não tem como você fazer promoções todos os dias na loja física. O tempo é outro, a confecção de coisas é outra. Mas a gente conseguiu fazer uma união disso tudo. Os precificadores, ele muda o preço no site, todos os precificadores mudam automaticamente. Quer dizer, é uma loja realmente conectada com o online. Tem blend, você pode fazer blend de vinho, criar um rótulo só para você dar de presente. É uma loja muito legal, recomendo a todos. Acabou de inaugurar, eu acho que tem a ver com tudo que a gente está falando. É uma loja que fala, como as outras que eu mostrei, essa é uma loja que fala. Bom, só para terminar, estou terminando já, falar sobre simplicidade e, de novo, sobre falar.
Tá? Ali eu tenho uma tela, que a Deled vai vender para você, gigantesca. O LED vai o quê? Não, o LED gigante ali que ela vai vender para vocês. Mas assim, da simplicidade da comunicação, não precisa só do LED. Isso aqui é uma foto muito bobinha, eu tirei na The Other Stories, que é da A&M, é uma marca da A&M, que ela tem um clipe com uma foto com o look de uma mulher com uma calça jeans e com uma blusa. Custou R$3, sei lá quanto custou. Um pregador de roupa, um pregador mais bonito. Quer dizer, olha o quanto eu comunico com um pregador. Olha o quanto eu... Ela quer vender o LED. Olha o quanto eu posso comunicar, que a gente não comunica, contando a história do corte, de onde veio esse tecido, ou quem fez, ou da promoção que você quer fazer com um clipe. Aqui dando um look, eu não preciso ter o look inteiro, eu posso dar uma opção de look com um pregador. Então, essa história da simplicidade, de você entender para poder comunicar e para poder fazer a loja falar. Bom, para terminar, uma reflexão final aqui, eu vou ser bem ousado, eu vou citar Walter Benjamin, não sei se vocês já ouviram falar, é um filósofo alemão, e ele escreveu, na década de 30, a obra de arte na época da reprodutividade técnica. E a coisa central do livro era sobre a aura da obra de arte. Porque naquele momento, a máquina fotográfica já tinha sido inventada e popularizada, entre aspas. E aí o questionamento é, uma fotografia é obra de arte? Porque uma fotografia se replica e a obra de arte não se replica. A gente está falando de uma coisa da raridade, da unicidade. É uma coisa complexa isso, a discussão. Cinema e fotografia, eu replico. Se eu replico, não é raro. Se eu replico, não é raro, não é mais obra de arte. Né? Essa coisa do único. E depois, obviamente, que chegou à conclusão que fotografia é obra de arte, assim como a filmografia é obra de arte. Mas a questão da aura, se a gente olhar para algumas marcas têm aura. Carregam com elas essa aura. Mesmo se replicando, assim como a fotografia. Então, você não precisa ser simplesmente mais um. Eu acho que a pergunta é, qual a aura que você quer para a sua marca? O que você vai fazer de diferente? Como você vai falar e vai comunicar sobre isso? Bom, e é isso. Eu vou chamar a Deled para falar agora, já que ele está falando da loja que fala, e é isso aí.